Yeti, pé grande, monstro do Lago Ness. O mundo é cheio de lendas de criaturas fantásticas. Entre elas, não podemos nos esquecer do chupa-cabra. Talvez você até conheça algumas de suas características, mas você sabe qual foi a sua origem? Como foi que avistamentos desse ser e suas vítimas se espalharam pela América Latina e chegaram até o Brasil? E será que é possível que ele realmente tenha, de alguma forma, existido? Eu sou Ivan Lima e é sempre muito bom ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Os casos de chupa-cabra no mundo. E se for verdade? A primeira vez que um evento atribuído a um chupa-cabra ocorreu foi em março de 1995, em Porto Rico. Uma mulher chamada Madeleine Tolentino estava em sua casa, na cidade de Canóvanas. Da sua janela, ela disse ter visto uma criatura muito estranha. Ela teria espinhos nas costas, olhos grandes e era peluda. Um pouco antes da notícia do avistamento da criatura sair, casos estranhos de animais que eram mortos começaram a aparecer. O primeiro deles foi o de um fazendeiro que encontrou 8 cabras mortas em sua propriedade. A principal característica era de que elas tinham perfurações na região do pescoço e estavam secas, vamos dizer assim, já que seu sangue havia sido drenado de alguma maneira. Outros animais começaram a aparecer mortos em sítios e fazendas do país. Não demorou muito e as pessoas começaram a ligar os pontos. O monstro, visto por Madeleine, seria a explicação. Pelo fato das primeiras vítimas terem sido cabras e por elas terem tido o seu sangue sugado, o monstro acabou ganhando o nome de chupa-cabra. Mas o que é o chupa-cabra, afinal de contas? De onde ele veio? Há quem aponte que o chupa-cabra seja uma criatura vinda de experimentos feitos pelos Estados Unidos. Esse tipo de afirmação é até relativamente comum em Porto Rico. Por lá, o sentimento anti-americano é um pouco forte pelo fato do local ser um protetorado americano, mas nunca ter sido de fato incluso como um estado do país. Sendo assim, geralmente as histórias começam em laboratórios secretos, localizados em uma floresta chamada El Inhunque. De alguma forma, essa criatura teria escapado ou sido libertada do laboratório. A partir daí, ela começou a atacar animais e assustar as pessoas. Por outro lado, existem os que afirmam que, na verdade, tal monstro só pode ser coisa de um outro planeta. No caso, seria um grande predador extraterrestre que, de alguma maneira, conseguiu chegar aqui. Seja por suas próprias forças ou sendo deixado por uma outra raça de alienígenas que não o queria em seu planeta. As suas características físicas também variam bastante. Todavia, a mais comum é a de um ser muito parecido com a descrição de Madeleine, a primeira a ter visto. O chupa-cabra teria a estatura mediana, como se fosse um urso de pequeno porte. Só que seus olhos seriam grandes e vermelhos, garras longas, seus dentes afiados, justamente para poder conseguir penetrar a pele das vítimas e conseguir sugar seu sangue. Uma das suas características mais famosas seriam os espinhos que acompanham suas costas. Seus hábitos são descritos como noturnos. Além disso, ele prefere ficar afastado dos grandes centros urbanos. Sua área de atuação seriam florestas, mas principalmente fazendas, com criação de animais, já que a facilidade para arranjar uma presa seria bem maior. Depois dessa primeira história em Porto Rico, outras aparições começaram. Só para você ter ideia de como tudo isso se alastrou de forma descontrolada, no final de 1995, mais de 1.000 casos de mortes de animais foram relacionados com o chupa-cabra.
O México é um dos países com mais relatos dessa criatura, ao lado de Porto Rico. Até mesmo em estados do sul dos Estados Unidos, que fazem fronteira com o México, foram encontrados animais na mesma situação. Em Honduras, Belize, Nicarágua e Costa Rica, histórias parecidas surgiram. Não demorou muito e o Brasil passou a fazer parte dos lugares visitados pelo chupa-cabra. O monstro teria aparecido na região das cidades de Sorocaba e Jundiaí, interior do estado de São Paulo. Os primeiros relatos começaram em 1997, mas foi entre os anos de 98 e 99 que o fenômeno chupa-cabra teve o seu auge. Assim como acontecia na América do Norte e Central, o chupa-cabra costumava aparecer à noite. Geralmente, seus avistamentos eram em fazendas ou locais mais afastados da cidade. Várias reportagens começaram a surgir nessa época. A maioria das notícias tinha o mesmo padrão. Animais como bois, galinhas, porcos e, claro, cabras eram encontrados mortos por fazendeiros. E detalhe, em comum dessas mortes é que todas as vítimas estavam com pouco sangue restante ou sem nada. Na cidade de Araçoiaba da Serra, um homem, que criava galinhas, se deparou com uma cena muito estranha e incomum. 30 de suas galinhas estavam mortas. Todas da mesma forma e praticamente sem sangue. Se isso não bastasse, na mesma cidade, uma vaca foi morta em outra fazenda, sendo que, novamente, quase nada de sangue havia restado. Ainda em Araçoiaba, ocorreu mais um caso. Um homem disse que estava dirigindo em uma estrada de terra na zona rural do município, quando, de repente, o farol do seu carro iluminou uma criatura muito estranha. Praticamente no mesmo instante, o bicho se assustou e fugiu para o mato. O homem até tentou procurar o monstro, mas sem sucesso. Ele descreveu como tendo cerca de 1,60 m e com um corpo bastante peludo. Em São Roque, pegadas estranhas foram encontradas por jovens que estavam fazendo trilha na região. Já em Ribeirão Branco, 23 cabras foram mortas. Todas elas tinham furos no pescoço. Por conta de todos esses casos, a polícia acabou sendo acionada e uma investigação aberta. Diversas pessoas foram entrevistadas. Coincidência ou não, depois que os policiais começaram a visitar as fazendas e locais onde os ataques teriam ocorrido, o número de avistamentos de chupa-cabra foram se reduzindo até chegar a quase zero em 2000. A conclusão foi a de que alguns animais foram mortos por bichos selvagens e carnívoros, como raposas, onças, dentre outros. As demais mortes teriam sido feitas por seres humanos, e a própria investigação da polícia teria desestimulado esses indivíduos a continuarem suas ações. Durante todo o tempo em que os eventos ocorreram em São Paulo, um grupo de ufólogos, que faziam parte da GEPUS, sigla para Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, acompanhou as investigações e relatos das pessoas a respeito do chupa-cabra. Para eles, o evento até hoje está mal explicado. Eles indagam que, se fosse apenas um animal selvagem, seria bem estranho o fato dessas histórias terem parado de acontecer. O fato dos bichos geralmente aparecerem quase que sem sangue era outro fator muito assustador, e nem mesmo os veterinários conseguiam explicar. Eles não chegam a afirmar com toda certeza que seria algum evento relacionado a um ser alienígena e nem descartam que a maioria dos animais até possa ter sido morta por homens e mulheres em busca dos seus 15 minutos de fama. Entretanto, alguns casos nunca foram solucionados e de vez em quando relatos surgem, mas costumam serem desacreditados. E o que as autoridades e especialistas dizem a respeito do chupa-cabra? Bom, oficialmente falando, o chupa-cabra não passa de um mito. Como eu disse, aqui no Brasil, a investigação foi concluída afirmando que tal bicho nunca existiu.
Em outros países, os procedimentos e respostas foram muito parecidos com o que ocorreu em terras brasileiras. Nenhuma evidência concreta foi encontrada. Um homem chamado Benjamin Radford dedicou 5 anos da sua vida para estudar melhor esse fenômeno. Ele afirma que a maioria dos ataques eram feitos por coiotes e por cães selvagens. Alguns desses animais tinham sarnas e, por isso, tinham um aspecto horrível. E, juntando com o fato de terem hábitos noturnos, segundo ele, se encaixaria com a descrição da maioria dos relatos de avistamento do monstro. Outro fato apontado por ele foi que a descrição do monstro feita por Madeleine, no início de 1995, se assemelha muito com a de um extraterrestre, que aparece em um filme de ficção científica lançado justamente no mesmo ano. Ele acredita que isso possa ter influenciado, de alguma forma, a mente dela e a fez enxergar algo que não existia. Uma curiosidade interessante a respeito do chupacabra é que, ao redor do mundo, existem criaturas similares a ele. No Chile, são chamados de peuchentes. Só que sua forma física se assemelha mais à de uma cobra. Nas Filipinas, existe o sigbin. Esse é quase idêntico ao chupacabra, mas com um adendo diferente. Ele sempre era visto andando de costas, como se fosse um curupira. O chupacabra, existindo ou não, se tornou uma forma de folclore em muitas regiões da América Latina. Por conta dessas histórias, essa criatura acabou aparecendo em séries, filmes, livros e desenhos. E hoje já faz parte da cultura de muitos lugares. Mas e se algumas dessas histórias realmente tiverem acontecido, como foram relatadas pelas supostas testemunhas? E se for verdade? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos. Tchau!